boa tarde. Deus abençoe muito você e sua casa e toda a sua família. Nós estamos chegando com a graça de Deus para deixar suas tardes e sábados ainda mais bonitas, mais atrativas, mais interativas e informativas com a graça de Deus. Porque aqui nós temos um único objetivo, queremos muito cuidar de você, cuidar da sua saúde da sua família. E como estamos aqui, a gente agradece de coração, eu, Frei Rinaldo, mas nunca estamos sozinhos, gente. O nosso super time também agradece de coração a sua acolhida, viu? E como nós estamos aqui com a graça de Deus, você sabe que aqui você tem voz, você tem vez. E você pode, minha gente, ó, vai aparecer o somzinho do WhatsApp, ó, quer ver, ó? Olha, ó, esse 12-3104-1212, 12-3104-1212. Não esqueça aquela hashtag Eu na TV, porque a sua pergunta, o seu pedido de oração vai chegar neste programa e vai ser uma honra tão grande poder interagir com você. Também temos o nosso outra ferramenta que você pode usar à vontade para interagir com o programa, que é o nosso Instagram, @programa Saúde e Fé. Programa, vai lá, tem postagem, tem enquete, tem interatividade, tudo de bom para você participar, viu, gente? E nós estamos aqui para cuidar muito bem de você, para que esse final de semana seja um final de semana abençoado, com muita saúde, com muita fé. Minha gente, você já ouviu falar em saúde do homem? Preste atenção. Os homens brasileiros vivem, em média, 7,2 anos a menos que as mulheres, já que não dão tanta atenção para a sua própria saúde. Manter as consultas médicas em dia é a melhor maneira de prevenir doenças ou tratá-las com mais eficiência. E quem veio hoje explicar tudo sobre saúde do homem é o nosso queridíssimo médico urologista, o Dr. Luiz Cláudio Pereira Costa, que a gente vai convidar para entrar na salinha da saúde. Doutor Luiz, boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer recebê-lo, né? Meu. As pessoas começaram a interagir com os... Frei, traz o doutor Luiz de novo. A gente foi atrás, encontrou um lugarzinho na agenda para estar aqui conosco. Por favor, doutor. Muito obrigado. Doutor, hoje eu vou pedir um favor para o senhor. Claro. Gente, a gente vai ter que falar assim, olhando nos olhos dos homens em casa, né? Para a gente trazer essa realidade e fazer com que eles também tenham consciência da importância, minha gente, de cuidar da sua saúde. Porque geralmente acontece um dado, doutor, o senhor acho que vai corroborar. Geralmente é a mãe que marca, a mulher que marca exame, o homem não está tendo muita iniciativa para a saúde, doutor. Não, hoje já tem os estudos que mostram que de 10 homens que passam em consulta, 7 ou até mesmo 8 tiveram a consulta marcada pela mãe, pela esposa, pela namorada, enfim, se não parte de algum familiar, geralmente esse médico, esse paciente, ele não costuma procurar o médico, infelizmente. É por isso que essa estatística que eu abri o programa, 7,2 anos, o homem está vivendo a menos que a mulher, doutor? Exatamente. Está procurando menos. Procura menos. Como procura menos, diagnostica menos ou diagnostica de uma fase mais tardia, numa fase mais tardia em algumas doenças, e infelizmente acaba arcando com todo o prejuízo, com toda a injúria que uma doença acaba lhe causando. O doutor Luiz Cláudio, por que isso acontece? É uma estatística, é um dado, enfim, a gente sabe disso. Por que isso acontece? É medo, é desleixo, é questão cultural, é questão econômica, é questão social? O que está acontecendo que os homens ainda estão patinando? Porque a gente sabe que a mulher, ela dá show de saúde, ela se cuida, ela já começa assim, na primeira fase de sua vida, já estão lá, a mãe leva a filha no médico, no ginecologista. Mas por que o homem está patinando? Quais são as causas que o senhor, como especialista, tende? Por que você não está vindo? Por que os homens não estão procurando cuidar da sua saúde, doutor? Ele é multifatorial. Tem a questão cultural, de que o homem ele não pode ficar doente, o homem não pode chorar, o homem ele não pode se fragilizar. Isso ainda é, eu acho que de todos os fatores, ele ainda é o principal. E tem as questões também do homem, ele na imensa maioria das vezes, das famílias brasileiras, ele ainda é o grande provedor, então ele não quer faltar ao trabalho, ele não vai deixar de trabalhar, e quando ele tem um período de folga, ele quer ou descansar ou praticar algum lazer, né? E nessa a saúde fica em segundo plano, porque os homens ainda têm essa criação que se não está sentindo nada, eu não preciso ir no médico. É comum, doutor, o senhor já teve essa experiência, por exemplo, assim, ó, ele até vai
ele até vai, aí quando chega lá, ele fala, né, fala pouco, mas fala, e aí o médico, o doutor Luiz Cláudio, vai, olha, eu preciso que o senhor faça esse exame, ele vai concordar, mas vai chegar em casa e vai engavetar o pedido, doutor? Existe isso? Isso acontece muito. Às vezes, quando a gente ainda consegue convencer, ou então até o familiar, a esposa, ou a namorada, enfim, consegue convencer esse paciente a fazer o exame, no retorno não é nem ele quem volta, é algum familiar, geralmente a esposa, que leva o exame. Mas tem essa questão realmente do engavetamento. Ele leva, uma hora eu faço, aí entra de novo naquela aí prescreve o pedido, ou seja, passa o tempo, etc. E não consegue fazer. Por quê? Ele coloca as outras atividades do seu dia a dia, trabalho, lazer, descanso, e não pensa em fazer o exame para cuidar da própria saúde. Doutor, vamos falar em realidade nacional, o homem está tendo acesso? O senhor acha que ele tem acesso, o sistema dá acesso ao homem para cuidar da sua saúde, para fazer os exames, doutor? A gente tem umas certas dificuldades em algumas regiões do Brasil, né? Levando aqui pelo estado de São Paulo, e especificamente a nossa região, Vale do Paraíba, eu posso dizer que Guaratinguetá, a cidade de onde eu sou, colado em Aparecida, até mesmo Aparecida, porque às vezes acaba referenciando alguns pacientes para Guaratinguetá, são bem supridos de equipe médica, né? Lógico, o SUS ele vai ter uma demora, mas para os casos de urgência e emergência, existe o sistema CROSS, que é um sistema de referenciamento de pacientes que apresentam uma certa gravidade, alguma patologia, algum acidente que acabaram por sofrer e que consegue agilizar esse tipo de tratamento. Então, assim, se for levado de uma forma geral, eu acabo observando que é mais realmente essa questão do paciente, do homem, não procurar o médico do que existir uma falta de médico, uma falta de assistência. Agora, existe também, doutor, assim, o medo de eu não vou porque vai que descubra alguma coisa. Porque também existe essas coisas. Eu não vou, eu estou sentindo alguma coisa, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de enfrentar, eu tenho medo da verdade, eu tenho medo do diagnóstico, então eu não vou. Deixa eu sofrer lá, me arrumo como dá e a coisa vai. E também tem essa questão também da vergonha, ou seja, o lado do machismo, a vergonha. Poxa, eu vou lá se é uma doutora, eu vou ter que me despir, né? Ou seja, também tem esse lado da vergonha, do medo o medo de estar lá no médico, do medo da verdade, do diagnóstico. Tem tudo isso, doutor? Tem. Eu tenho até a famosa frase, né? Porque tem paciente que às vezes chega e fala assim, numa festa de família, num churrasco entre amigos, pessoas que não são da área médica, às vezes estão conversando, sabe que a gente é médico, vem, faz uma pergunta ou outra, a gente pergunta, e aí, fez algum exame, procurou o médico nesses últimos tempos? E ele vira e fala, eu não fico procurando, porque quem procura acha. Aí eu sempre complemento, quem procura acha e quem acha cura, né? Eu posso até, a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas eu falo até do câncer de próstata. Exato. O câncer de próstata ele tem de 90% de chance de cura ser diagnosticado na fase inicial. Então, a gente não é porque você não procura, não é porque você se esconde, não é porque você não vai que a doença vai desaparecer, né? Deus faz milagre, mas conta também com a colaboração humana. Deus faz o milagre também pelas mãos dos médicos, então é importante passar lá. A gente lida com essa realidade, você sabe que eu trabalho com essa realidade do câncer, muitas pessoas falam, eu consegui uma graça, mas continue o acompanhamento médico. Quem tem que dizer que você foi curado é o médico, então continue, mas assim, não é porque você não vai que a doença também vai desaparecer. Pelo contrário, ela vai evoluir se você não se cuidar direito, viu? Agora, é muito importante, doutor, ou seja, vencer essas barreiras, ou seja, pensar que é um pai de família, um provedor de família, ou seja, está lá, tem os filhos crescendo, os netos chegando, meu Deus do céu, tem que quebrar um pouco esses preconceitos. Esses paradigmas estão aos poucos, com esse acesso às informações, estão chegando também para essa consciência do homem, doutor? Graças a Deus, sim, né? As campanhas, eu foco um pouco mais na minha área, na parte da urologia. Nós temos o mês de novembro, né, que é o Novembro Azul, em que a gente intensifica ainda mais essa busca ativa em relação aos pacientes para que eles façam os exames para diagnóstico precoce do câncer de próstata e avaliação como um todo da saúde. Mas é importante que as pessoas entendam, o homem entenda, que nós temos, analisando de uma forma geral, dois aspectos. O aspecto do indivíduo. Esse indivíduo ele tem que cuidar da sua saúde para ele ter uma qualidade de vida, para ele não precisar tomar um medicamento, não precisar ficar sujeito aos efeitos colaterais de determinados fármacos,
para que ele não evolua para alguma patologia que necessite de uma intervenção cirúrgica, né? E acabe ficando preso a uma cama por um determinado período. E da parte socioeconômica, até mesmo esse indivíduo, ele é o provedor da casa. E a partir do momento que ele necessita fazer um tratamento por descuido, ele deixa de trabalhar, ele desfalca, às vezes, um cargo importante numa empresa onde ele trabalha, em que ele não tem um substituto à altura, né? Ele, por exemplo, ele aumenta o número de gastos do SUS. Então, tem a parte socioeconômica também, que ele acaba, quando ele não se cuida, ele acaba não só se prejudicando, mas prejudicando toda uma cadeia, que ele deixa de ser o provedor e passa a ser um dependente da esposa, dos filhos. E a gente sabe também que no Brasil a gente enfrenta essa realidade das dificuldades sociais, as dificuldades econômicas, então a gente sabe que às vezes o baixo recurso de dinheiro mesmo em casa, enfim, às vezes o homem prioriza o filho, o estudo, a esposa, enfim, ele vai deixando a saúde dele de lado. Então, mas como disse o doutor, tem outros recursos, ou seja, vai buscar um SUS, vai marcar, vai buscar uma assistência para que você também amanhã depois não sofra as consequências, porque se a doença está lá, ela tende só a evoluir. E se você não conversa, você é esposo, você é marido, você não conversa nem com a tua esposa, esconde, né? E aí é motivo daquelas piadinhas, assim, da roda de amigo, enfim, é a tua saúde que está indo embora. Eu acho que não vale a pena, né? O custo-benefício aí acho que procurar a saúde, porque existe muito isso, doutor, assim, aquelas piadinhas que vão acontecendo, aqueles tabuzinhos, e aí a doença vai evoluindo. Infelizmente. Só acaba atrasando, porque o diagnóstico ele vai ser feito. Só que a nossa intenção é que esse diagnóstico seja feito de forma precoce. Exato. E não como o senhor mesmo disse, deixando a doença evoluir, o diagnóstico vai chegar. Só que infelizmente vai chegar de uma forma que a gente não quer que chegue. Agora, em relação às faixas etárias aí, doutor, ou seja, sei lá, a gente, claro, o assunto é a saúde do homem, mas assim, a partir de que idade seria interessante os primeiros exames, as primeiras consultas, não é só esperar um geriatra chegar, enfim, a partir de que idade seria interessante e que tipos de exames, doutor? O mais importante que as pessoas têm que priorizar é passar no médico e não ter essa visão do qual exame que eu tenho que fazer. Não, exame qualquer um pode solicitar, né? A questão tem exames que são específicos de determinadas faixas etárias, por exemplo, o homem a partir dos 50 anos, fazer a dosagem do PSA, ultrassom de próstata e o exame físico do toque retal da próstata, né? A mulher fazer a sua mamografia a partir dos 40 anos, dependendo também algumas nuances em relação a fatores de risco pelo fato de ter um histórico familiar. Então, assim, você tem que passar com o médico. Hoje em dia, até me perguntam, meu filho está entrando para a adolescência, eu levo ele no pediatra, levo ao urologista. A partir dos 13 anos em diante, uma consulta com o urologista para a gente ver se está tudo ok, né, no que diz respeito ao desenvolvimento desse adolescente, já ajuda bastante. A gente, às vezes, nem pede exame, às vezes o exame físico, né, a gente vendo que ele está tendo um bom desenvolvimento, um desenvolvimento normal da parte de órgãos genitais, de crescimento, né, estatura, ganho de massa muscular. Às vezes o exame físico, ele já me complementa e às vezes o exame laboratorial ou o exame de imagem, eles são até mesmo desnecessários nesse momento. Então, é importante assim, ir ao médico. Médico. Ter essa empatia de poder começar a ter uma rotina de acompanhamento. Se vai lá, não tem nada, pede os exames, faz tudo, não tem nada, ótimo. Então, espera outra fase da vida para, novamente, fazer esse acompanhamento, doutor. Perfeito. As pessoas, às vezes até, olha, eu adorei esse médico porque ele me pediu tomografia, me pediu isso. Aí, às vezes, a gente vira e fala assim, ele te examinou? Ele botou a mão em você, ele conversou? Não, a consulta foi rápida, ele só pegou e me pediu os exames. Isso não é uma consulta. A consulta médica, ela tem as suas fases, ela tem o que a gente chama de anamnese, que é aquela conversa que a gente pergunta o porquê que o paciente está ali, quais doenças que ele tem, se ele já operou alguma coisa. Então, a gente faz toda uma investigação, uma conversa, um bate-papo com o paciente. Okay. A gente vai para o exame físico e, baseado na queixa, na história e no exame físico, eu direciono qual exame eu vou solicitar. Agora, doutor Luiz, assim, o assunto de hoje é saúde do homem, ou seja, chega um homem lá de meia idade, seus 50, enfim, ou antes ou depois, mas assim,
o grau de liberdade, né? De liberdade, o senhor, né, que tem a experiência, pergunta e entra num universo talvez até mais íntimo, ou espera a pessoa falar. A pessoa não vai falar, né? O homem não vai falar da sua intimidade. O senhor leva essa conversa para que ele também ganhe essa confiança de falar. Às vezes está um problema acontecendo no pênis, no testículo, enfim, e aí não fala. O doutor leva essa confiança para que ele fale, doutor? Assim, por isso que a residência médica ela é muito importante. São 5 anos aí em que a gente aprende a conversar com o paciente. E a gente pega pacientes que às vezes chegam de uma forma mais tímida e que realmente você tem que garimpar informações dele, né? E você vai garimpando, você aprende isso daí. É legal que a gente aprende a ler, fazer uma leitura rápida do paciente, né? Ele começa a falar, você vê que até do comportamento dele. Sim, a forma de sentar, se está mexendo os pés, se está batendo os pés, enfim. Quer ir rápido, quer ir né? rápido, não quer. Então, ou a esposa entra comigo, né? Isso. Às vezes começa a anamnese, né? As perguntas, com a esposa respondendo por ele, às vezes. Entendi. Né? Mas quando chega, às vezes, você começa a fazer algumas perguntas e você deixa o paciente mais à vontade, às vezes ele pede, doutor, posso pedir para minha esposa sair, que eu preferiria conversar com o senhor a sós. Existe também isso, doutor, que na primeira vez, talvez a esposa esteja junto, conversando assim, mas de repente, assim, ele sentiu tanta confiança que de repente ele vai marcar sozinho, né? Ele virá sozinho para, doutor, na última vez eu não falei isso, mas agora eu tenho isso para contar. Existe isso também, acontece. Doutor? Que já é uma libertação aí, sim, né? Sim, isso daí, no começo, quando a gente trabalhava como urologista, eu não vou mentir que às vezes até dava uma situação um pouco de desconforto para mim, porque às vezes ele vinha com a esposa junto, a esposa falando grande parte do que seriam os sintomas que ele estava sentindo, né? E ele não queria falar. Aí eu pedia os exames direcionado pelo exame físico, pela história que ele me contou, que a esposa me contou, e quando ele retorna, os exames estão normais, são incompatíveis com a história, ele fala, doutor, minha esposa falou outra consulta, mas a verdade eu vim aqui aquela vez, o meu problema é esse. Entendi. No início da nossa vida, vamos dizer assim, médica, você vira e fala, poxa, é como se fosse a outra consulta, não foi jogada fora. Antigamente eu via dessa forma, porque eu pensava assim, fiquei na outra consulta focado numa parte e o problema era totalmente outro. Hoje, exatamente como o senhor falou, eu vejo como uma libertação. Eu vejo que ele pegou uma confiança em mim nessa primeira consulta, que ele depois ele me esclareceu qual era realmente o problema. Abriu a vida e me mostrou qual era o real problema dele. Aí sim, eu mudo o raciocínio e falo, então vamos começar tudo de novo. Porque não é um assunto assim, fala de impotência, falar de incontinência urinária, não é um assunto assim que se fala abertamente ou se revela abertamente, mas quando existe essa confiança, e é por isso que é importante essa visita ao médico, essa ida ao médico, para ganhar essa confiança para você falar, porque às vezes assim, é só uma pontinha de um iceberg de situações que estão acontecendo ali, estão se criando, se formando, e às vezes, quando disse o doutor, às vezes é tarde demais. É tarde demais. Por quê? Por medo, por tabu, por preconceitos. Então, a gente quer, com o programa de hoje, quebrar um pouco isso, para falar abertamente. É a nossa saúde. É fisiológico, minha gente. É fisiológico. A gente tem que conhecer o nosso biológico, o nosso fisiológico, para viver mais e melhor. Chegaram perguntas também no WhatsApp, a gente quer orientar aqui para o doutor Luiz Cláudio. A Silvia Rodrigues, de Rio de Janeiro. Boa tarde, Silvia. Bem-vinda ao Saúde e Fé, viu? A gente quer também participação de muitos homens. Geralmente aqui é a mãe e a esposa que vai perguntar, viu? Boa tarde, Frei. Doutor, eu preciso levar meu filho adolescente no urologista. Qual idade é ideal para a primeira consulta? Aí a nossa amiga Silvia, doutor. Vamos lá, Silvia. Então, assim, se você já leva o seu filho, né, desde pequeno ao pediatra e ele faz consultas, né, rotineiras aí, e com ele está tudo bem, a partir dos 13 anos já é uma idade bem interessante para você levar e a gente focar nessa questão da puberdade, às vezes algumas dúvidas que o jovem tem, que ele ouve, né, na escola, ouve dos amigos, algumas informações equivocadas, e ele, quando você leva ao urologista, eles geralmente costumam ter bastante liberdade quando a mãe sai da sala para nos fazer esses questionamentos. Então, 13 anos é uma idade bem interessante para a gente começar a fazer um acompanhamento. Ele deve ir com a mãe ou com o pai? Porque geralmente a mãe, quando entra com a filha, né,
A mãe fala, a filha fala, é meio tímida assim, etc., mas acaba falando, olha, estou sentindo isso, né? Mas e o menino não fala, meu Deus do céu, assim. Então é o pai que tem que ir junto, e o pai também não teve essa formação lá atrás. E aí, Sim, doutor? então, pelo pai, às vezes, não ter essa A gente aprende formação, na rua, né? Exatamente, a nossa geração, né? E eu tenho percebido que, às vezes, as crianças, o adolescente ou pré-adolescente, eles têm se mostrado muito mais à vontade com a mãe do que com o pai. Às vezes, assim, pede para que a mãe saia da sala para ele fazer os questionamentos, né? Mas eu vejo que quando o pai vai, exatamente por ele não ter tido essa... machismo, né? Geralmente eles acabam inibindo o adolescente em fazer esse tipo de alguns questionamentos, mostrar alguma coisa que queira mostrar. Às vezes tem mais liberdade de fazer com a mãe presente do que com o pai. Por isso que é importante, gente, por isso que é importante, assim, esse apoio, essa rede familiar, desse diálogo aberto, porque é o crescimento, assim, que os pais também têm que, com muito respeito, entrar nesse universo dos filhos, os filhos também começar a cobrar, né, dos pais, assim, se estão ou não fazendo, mistificando muitas coisas que a gente pensa que não existe. Existe sim. O homem tem depressão e a gente viu a estatística aí, gente, a doutora falou muito bem, o homem não procura ajuda, né? Não procura ajuda, prioriza muitas vezes a questão do trabalho, se dedica ao trabalho, e aí de repente as coisas começam uma grande avalanche na sua vida, e aí as coisas aparecem. Depressão existe, tem que ser tratado, tem que cuidar da sua saúde. Então o homem tem depressão e a gente viu na reportagem aí, doutor, que também ele não procura até nisso, porque se ele fica doente, aí a gente faz um gancho com o seu tema, saúde do homem, porque se ele fica doente, ele sabe que está acontecendo alguma coisa, ele não fala para ninguém, esconde, o problema está aumentando, a pressão no trabalho, aí sim ele vai se implodindo, como disse ela, e aí que a depressão pode ser um estupim de uma depressão começando ali, doutor. Sim, e acaba interferindo no físico também, né? Eu tenho grande parte dos pacientes que às vezes me procuram falando em questões de impotência, disfunção erétil. Quando a gente vai, eles sempre chegam falando que eu li ou eu ouvi de um amigo que meu problema é hormônio, é testosterona. E é um paciente de 30, 40 anos que a gente sabe que dificilmente ele vai ter um déficit hormonal ali, né? E quando você vai conversando um pouco mais, ele vai se abrindo, você vê que ele tem problemas no trabalho, que ele está com alguns problemas financeiros e que, por mais que às vezes ele esteja com uma saúde física muito boa, a parte mental dele está bastante prejudicada, levando com que ele tenha os quadros de insônia, que ele tenha uma baixa produtividade no trabalho, que ele tenha os quadros de disfunção erétil quando vai ter relação com a esposa. Então, ele começa a ter a interferência da parte psicológica na parte física exatamente por isso, por achar que não pode falar dos problemas emocionais que tem, que o homem não chora e que o homem, quando ele demonstra essas alterações de humor ou essas dificuldades de lidar com algumas emoções, ele vai deixar de ser homem ou ele vai ser menos homem do que um colega, por exemplo. Por isso essa empatia, essa intimidade, essa visita ao médico é importante demais, gente. Pergunta chegando aqui com muito carinho, você participa, você tem o direito de ter a sua pergunta no ar. A Gabriela Ferreira de Campinas, boa tarde, Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso Saúde e Fé. Meu pai tem 62 anos e nunca foi ao médico para fazer exame de rotina. Nós ficamos preocupados porque ele tem um histórico de pressão alta, diabetes na família. Como podemos incentivar a que ele cuide da sua saúde? Pergunta a Gabriela, preocupada com o seu papai de 62 anos, que já deveria, pela idade, ter passado algumas vezes, doutor. Então, Gabriela, o que a gente sempre tenta convencer essas pessoas de mais idade? Com certeza ele vai ter um vizinho, ele vai ter um amigo de infância, que já teve algum problema de um AVC, um infarto, já passou por por tempos difíceis, vamos dizer assim, por não cuidar da saúde. Então, às vezes eu sempre tento conversar com o familiar e saber, olha, ele tem algum amigo que passou por isso, algum familiar, até mesmo para tentar utilizar como exemplo e mostrar, olha, o senhor está muito bem agora, só que o senhor pode ficar igual esse seu amigo, o senhor pode ficar igual esse seu primo, esse seu irmão, pelo fato do senhor não cuidar da pressão, pelo fato do senhor não cuidar do diabetes, né? Ter aí aquelas amputações que o diabético mal controlado acaba tendo,
ter aí os problemas de infarto, até mesmo de AVC, né, os acidentes vasculares cerebrais aí, e ficar com um déficit motor, enfim. Eu sempre tento focar, usar o exemplo, e o melhor exemplo para você convencer esse paciente a cuidar da sua saúde é mostrar um exemplo próximo dele, um amigo, um parente que já passou por algo ruim por não cuidar da saúde e para que ele veja que caso ele não se cuide, caso ele não faça os exames de rotina e não procure um médico, ele pode, infelizmente, acabar como esse conhecido. Então aí a gente tem dois caminhos, né? Por amor ou por temor. Então, colocando um exemplo de uma pessoa que viveu essa realidade, infelizmente atrasou no seu processo de buscar ajuda, ficou, né, com aquele problema todo lá. Então, você tem que prestar muita atenção. Então, gente, é a necessidade de ir, de buscar, de enfrentar tudo isso, porque muita gente pergunta, eu não vou porque eu não quero dar trabalho para minha família. Você não vai dar trabalho e não ir, mas depois você vai dar trabalho e muito mais ficando doente. Então, coloca isso na balança, pondera tudo isso e busca ajuda. Agora, doutor, assim, da saúde dos homens, tem algum grupo de risco que esse Frei não pode deixar de não ir no médico, doutor? Os grupos de risco, levando em consideração a parte urológica, vamos dizer assim, nós temos aquele grupo de risco que ele tende a desenvolver, por exemplo, o câncer de próstata de forma mais precoce, são os indivíduos da raça negra, os indivíduos que têm algum parente de primeiro grau, ou pai ou irmão tiveram câncer de próstata, e hoje foi colocado também os pacientes obesos mórbidos, né? Os pacientes que têm uma obesidade mais significativa também passam a ser um grupo de risco maior para desenvolvimento de câncer de próstata. E por esse motivo, eles iniciam a sua investigação não aos 50 anos de idade, como toda a outra população, masculina em geral, mas ele começa a fazer essa investigação a partir dos 45 anos de idade, com a dosagem do PSA e com o exame digital da próstata. Então, tendo parente, um pai, um irmão que teve câncer de próstata lá, eu tenho que ficar atento e começar a buscar, né, essa investigação mais precoce, doutor. Perfeitamente. Agora, a pessoa também que tem, assim, quadro de situações cardíacas, por que essa obesidade mórbida é tão perigosa? E aí entra também naquele outro conceito do sedentarismo, doutor. A gente sempre tem as questões dos hábitos de vida, nós temos o que é mutável e o que não é. Né? O que a gente pode mudar? A gente pode, em relação aos riscos cardiovasculares, fazer atividade física, ter uma alimentação adequada. Quando a gente bate a alimentação, as pessoas pensam que eu não vou poder comer churrasco, eu vou ter que comer só folha, só fruta, só verdura. Não é assim, né? O problema é que as pessoas confundem uma vida desregrada, em que eles comem o que querem, a hora que querem, na quantidade que querem, com aquele paciente que come. Eu gosto de me usar muito como exemplo. Eu como de tudo, faço de tudo, tomo minha cervejinha, tá? Só que eu pratico a minha atividade física, pensando na parte... Compensa o outro lado. Exatamente. Eu faço atividade física, eu não como alimentos gordurosos a semana inteira. Vamos botar assim, eu deixo para o sábado e para o domingo. Sábado e domingo, então eu faço uma proporção de 5 dias em que eu tenho uma alimentação um pouco mais sem graça, regrada, saudável, mas também de qualidade, né, no que diz respeito a paladar, né, como um arroz, um feijão, uma batata frita e um bife, né, uma salada, né, e deixo para fazer as extravagâncias de sábado e domingo. Então fica uma proporção de 5 dias comendo bonitinho e sábado e domingo dá aquela desviadinha aí. E associando também ao hábito de não fumar, que é o principal, né? Esse daí não tem nem mais nem menos, é não fumar. Não fumar. Né? A bebida? E a bebida de forma regrada, né? Vários estudos já é de conhecimento e realmente é uma verdade que uma taça de vinho, pelo menos uma vez por dia, ela faz bem, né? Não precisa... Tem gente que quer acumular, né? Em vez de tomar uma taça de vinho todos os dias, pequenininha, no final de semana eu tomo tudo de uma vez. Vira uma garrafa uma vez só, né? Isso não pode. Exatamente. Né? Então, a bebida alcoólica também, de forma regrada, também tem os seus benefícios associados, né? E a atividade física. A atividade física, ela é necessária. Às vezes algumas pessoas vão botar os homens, eles usam, mas o meu trabalho já é um trabalho pesado. O seu trabalho, por mais pesado que ele seja, ele não é de uma forma contínua, como, por exemplo, você pega uma caminhada de 30 minutos, você caminha 30 minutos, né? Eu trabalho na fábrica eu caminho o dia inteiro, mas como é que você caminha? Você caminha, assina um papel, faz alguma coisa, caminha. Você não pega
Você não exige do corpo, não exige do corpo. Você não faz uma frequência cardíaca um pouco mais elevada, você não trabalha um aeróbico adequado para isso daí gerar um condicionamento físico e uma repercussão positiva no teu organismo. Então, quando o senhor fala de atividade física, não é necessariamente se inscrever naquela mega academia e tá lá, ficar bombadão. Não, atividade física é colocar o corpo em movimento de uma maneira regrada, doutor, uma maneira disciplinar, é isso? Sim, e sempre procurar algo que te dá prazer, né? Poxa, doutor, eu sempre, né, como eu falei, eu sempre me uso de exemplo para os pacientes, eu corro, né, eu gosto de correr bastante, é uma coisa que eu gosto de fazer. Pô, doutor, já tentei correr e não consegui. Vai jogar um futebol. Hoje em dia é muito interessante o tal do beach tênis. Exato. Hoje as pessoas têm, porque é um esporte fácil, relativamente fácil, e que ele consegue jogar com os filhos, com a esposa. Então, se diverte e faz exercício. Bastante, né? Bastante. Muito bem. Mais perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp. O Márcio Fernandes de Vitória, Espírito Santo. Boa tarde, Super Márcio. Que bom que você está conosco aqui no Saúde e Fé. Tenho 43 anos e queria saber quais exames são necessários para fazer a prevenção de doenças e qual o médico indicado para ir, pergunta o grande Márcio, doutor. Vamos lá, Márcio. Então, assim, o principal é qual médico eu devo ir. Eu sempre levo em consideração que o clínico geral, ele é o médico, vamos dizer assim, a porta de entrada para você cuidar da sua saúde, né? Tem gente que vai direto ao urologista. Eu posso dizer de uma certa forma que a gente também tem uma experiência de fazer a avaliação do paciente, mas clínico geral, ou você que é do sexo masculino e tem 43 anos, urologista. Passou com a gente fez a avaliação, a gente solicitou os exames pertinentes à sua queixa ou à sua dúvida, né? Tiramos a dúvida, você não tem nenhum problema de saúde, ou você está apresentando alteração do nível de pressão, alteração nos níveis de glicose, nós temos a capacidade de fazer o seu tratamento. Lógico que quando há uma discrepância ou então há uma alteração muito significativa nos seus exames, a gente costuma encaminhar para o colega que tem mais experiência, né? Um endocrinologista, no caso de um diabetes, né? Um cardiologista, quando você tem níveis pressóricos muito elevados ou de difícil controle. Então, a gente faz o atendimento inicial, faz a sua avaliação, faz o seu diagnóstico. Olha, eu percebi que a sua pressão está realmente aumentando, está se mantendo elevada por um período de tempo maior, né? Você tem alterações eletrocardiográficas aqui, então vale a pena você procurar um cardiologista e a gente faz uma carta direcionada para esse especialista. Agora o doutor falou assim, clínico e urologista, um médico clínico, ou seja, quando se fala assim, você tem que passar num médico urologista, né? Já muda o conceito, né? Por que urologista? Por que eu não posso ir num clínico? O urologista sabe que vai, ou seja, é próstata, é uma coisa mais específica. Como vencer essas barreiras, doutor? Aí o paciente ele tem que levar em consideração exatamente o que ele está sentindo. Se ele está... aí vale a pena dar aquela focada no especialista. Tá. Porque às vezes o paciente tem uma dor de cabeça e ele quer procurar um neurologista. Só que, às vezes ele passa, doutor, eu estou passando no senhor, mas eu vou passar... O senhor conhece um neuro bom para eu poder passar, um neurologista? Porque eu estou com uma dor de cabeça. Só que eu falo, como é que aparece essa dor de cabeça? Doutor, ao longo durante o dia nem tanto, mas... Eu tô lendo ali, tudo no final do dia eu tenho uma dor de cabeça e minha visão está mais embaçada. Esse paciente, ele não precisa nem do neurologista. Conversando comigo, eu já vi que provavelmente o problema dele é oftalmológico. Então, por isso que eu falo, lógico, tem algumas coisas que para o leigo acaba gerando esse tipo de confusão, mas no que diz respeito à urologia, o paciente fala, estou com dificuldade urinária, estou com uma dor nas costas, que eu estou achando que é cólica renal, que às vezes a gente pega e vai ver também que às vezes é um erro postural. Então, assim, o clínico geral, se ele não tem nenhuma queixa específica, ele quer fazer só exames de rotina, eu acho que está de bom grado, vamos dizer assim. E se ele tem algo mais direcionado, sendo do sexo masculino, doutor, estou com uma dor nas costas que eu acho que é uma cólica renal, estou tendo dificuldade para urinar, estou levantando várias vezes à noite para ir ao banheiro, como já tem algo mais direcionado, aí ele vai passar para o clínico para provavelmente acabar vindo para mim. Então, já passe com o urologista que a gente tem que resolver. Isso é muito importante porque, geralmente, a mulher passa no clínico, ok, mas vai ser levada, né, assim, pela sua trajetória lá no ginecologista. Então, o homem também passa no clínico, claro que tem que passar, mas é importante também, como é saúde do homem,
visitar um especialista em saúde do homem, nesse caso, o urologista, doutor. Porque o que é um urologista, doutor? Vamos desmistificar. O que faz um urologista? Quais os órgãos que ele cuida? As pessoas ainda têm, hoje em dia menos, mas por conta da internet, mas ainda tem esse mito de que o urologista está para o homem, assim como o ginecologista está para a mulher, né? E não, o urologista ele é o médico especialista. Presta atenção. Que fez aí os seus 6 anos de medicina, mais 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de urologia. Então todo urologista tem aí seus 11 anos de formação, né? E essa formação nos capacita a fazer a avaliação e o tratamento de todo o trato geniturinário masculino e feminino. Tá. Então, principalmente a parte urinária, né? Mulheres com cálculo renal, todo mundo vai ter. Então, o urologista é quem trata. Quadros de alterações como câncer renal, câncer de ureter, câncer de bexiga, o urologista infecção urinária. Infecções urinárias de repetição é um dos motivos principais em que o ginecologista encaminha as mulheres para nós. Então, as infecções urinárias de repetição e incontinências urinárias, geralmente o urologista acaba tratando até mais do que o próprio ginecologista. Então, gente, tire isso da cabeça, esse programa quer esclarecer. Quando a mulher fala assim, eu tenho que ir no urologista, tá virando homem? Não, o urologista é para o homem e para a mulher, ou seja, todo o sistema urinário, o homem e a mulher tem, né? Todo o sistema urinário, enfim, precisa de cuidado, de atenção. Então, é o urologista que entende, estudou, né, detalhou tudo isso, então vai ter a opinião certa. Gente, procure sempre, gente, tenha 2 amigos na sua vida, né? Tem mais, claro, mais, né? Mas procure, assim, sempre ter 2 amigos, assim, eu recomendo 2 amigos. O padre, né? Procure ser amigo do padre, né? Porque toda essa dimensão do cuidado espiritual, a salvação da alma, orientação, enfim, dessa visão religiosa e espiritual. Então, procure ser amigo. E o médico, gente, não largue mão, ou seja, procure ser amigo do seu médico ali, visitar, porque ele vai garantir a sua existência aqui. O médico vai garantir a sua permanência aqui, a gente vai garantir a sua permanência no céu. Então, médico e um padre, procure ser sempre amigo, né? Porque vale a pena, viu, gente? Agora, voltando essa questão da próstata aí, doutor, o assunto hoje não é câncer do homem, mas é saúde do homem e o câncer faz parte dessa prevenção. Tem a leitura, né, do sangue, do PSA, etc. E quando é que ele, né, pode ter um sinal de alerta para ele também, no exame de sangue, ficar atento e buscar um médico, doutor? O PSA, ele tem basicamente como um valor já definido como 2,5, né? O valor normal, até 2,5 sendo o valor normal dele, né? Em alguns homens com um pouco mais de idade, acima de 60 anos, a gente até começa a considerar como 4 o valor de corte, né? Passou desses valores, né, de acordo com a tua faixa etária, a gente já liga um alerta. Não quer dizer que você tem câncer, quer dizer que eu tenho que prosseguir a investigação, né? Porque uma das primeiras manifestações que um câncer de próstata pode dar é ou alterar o toque, né? Quando a gente fez o exame de toque, a próstata apresentou um nódulo ou uma área endurecida, ou ele pode só elevar o PSA sem interferir no toque. Então, quando a gente observa uma alteração ao toque ou uma alteração no valor do PSA, não significa que o paciente tem câncer, significa que eu tenho que prosseguir essa investigação. Porque esse aumento do PSA pode ter sido por um erro de coleta, né? Ele teve relação na noite anterior, colheu o exame no dia seguinte, isso interfere. Eleva momentaneamente o PSA dele. Uma infecção urinária pode também levar ao aumento temporário do PSA. Então, quando a gente faz a dosagem do PSA, eu geralmente já peço um exame de urina associado, porque às vezes o paciente tem o PSA elevado, mas ele tem uma infecção urinária associada, mesmo que tenha poucos sintomas, por isso que ele não referiu na consulta. Aí você trata com antibiótico essa infecção urinária, depois de um tempo repete o PSA dele e voltou a níveis normais. Doutor, acho que chegou uma pergunta relacionada também a esse tema, a Rafaela Cortez de São José dos Campos. Obrigado, Rafaela, boa tarde, bem-vindo ao programa. Meu pai faz exame de PSA de 6 em 6 meses e o resultado oscila, às vezes aumenta e às vezes diminui. Por que isso acontece? Devemos nos preocupar? É justamente o que o senhor estava falando, doutor. É a Rafaela. Então, Rafaela, de uma forma geral, não, tá? O que não pode também é o seu pai ficar preso só ao PSA. Tem que fazer o PSA e tem que fazer também o exame de toque. Tem que ser submetido também ao exame de toque prostático,
tá joia? Tem PSA, sim, que a próstata tem esse comportamento um pouco anormal, em que tem horas em que ele fica num valor normal, tem horas em que ele oscila para um valor mais elevado, né? O importante é, se essas oscilações elas têm acontecido com frequência e dependendo do quanto ela oscilou, né, se variou bastante, é importante que, até para ter um desencargo de consciência, vamos dizer assim, que o seu pai seja submetido pelo menos a uma biópsia prostática, para a gente tirar de vez essa dúvida e ver que é só uma próstata que produz, ora, um PSA mais baixo, ora um PSA um pouco mais elevado, mas que não tem um câncer crescendo ali. Viu só, gente, quantas informações valiosíssimas hoje aqui com o nosso super capacitado doutor Luiz Cláudio, nosso médico urologista. Vamos combinar o seguinte, eu vou chamar o intervalo na sequência, mas temos muito mais informações e queremos falar agora de tratamentos, enfim, importante assim para você ter todas as informações necessárias para cuidar da sua saúde. Tá agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência, né? Agora, todo sábado à tarde a gente está aqui com você, trazendo essa informação. Agora é uma oportunidade que você tem para a sua família estar reunida em casa para aprender, para cuidar mais e melhor da sua saúde. O tema é saúde do homem, recebendo aqui o Dr. Luiz Cláudio Pereira Costa, o nosso médico urologista, que aceitou o nosso convite e que brilhantemente está dando uma aula de como o homem tem que cuidar da sua saúde. Não demore, não deixe postergar, não esconda sintomas, não tenha medo, não tenha vergonha. O problema vai aparecer lá na frente se você não tratar aqui, pegar o bichinho pela raiz. Então tem que cuidar mais e melhor. Doutor, chegou uma pergunta no WhatsApp, tá pronta? Chegou uma pergunta no WhatsApp aqui. O Carlos Henrique de Santos, obrigado Carlos, boa tarde, obrigado pela participação. Doutor, eu tenho 55 anos e tem alguns meses que acordo umas 5 vezes durante a noite para urinar. Só que quando eu vou urinar, o jato da urina é bem fraco, não consigo fazer força. Devo me preocupar, doutor? Ou seja, vai lá, sente vontade, mas na hora H ele não sai 3 gotinhas, né? Vamos lá, Carlos. Você tem uma idade já para estar desenvolvendo um quadro de hiperplasia prostática benigna, né? Esquece o assunto câncer, tá bom? Não se preocupa quanto a isso. Mas os seus sintomas aí parecem ser muito de quem está sofrendo de hiperplasia prostática benigna, que é quando a próstata, além dela crescer, ela começa a causar uma espécie de um estrangulamento no colo vesical, na saída da uretra da bexiga, né? E esse sintoma é muito comum. Então, o que costuma se ter de sintomas de hiperplasia prostática benigna? O paciente, ele vai mais vezes ao banheiro, ele levanta mais vezes à noite para urinar, como a gente conversou anteriormente, ele acaba tendo ele acorda com uma vontade imperiosa de ir ao banheiro, né? Ele tem o que a gente chama de hesitação, é aquele paciente que vai ao banheiro e você chega lá, ele foi para o banheiro, não está tendo... O que eu vim fazer aqui? Está encostado na parede, esperando sair algo. O jato também ele pode ser mais fraco, ele pode ser um jato doloroso, ele pode ser um jato intermitente, em que sai um pouquinho, trava, sai mais um pouquinho, trava. Esse jato mais fraco também faz parte também do conjunto de sinais e sintomas que a hiperplasia prostática benigna também causa. E o paciente também pode ter, além disso tudo, aquela sensação de gotejamento. Terminou de urinar, achou que acabou... está saindo do banheiro, ou ele volta ou começa a ter o gotejamento urinário na roupa. Isso pode acontecer sim, são sintomas bem clássicos. Então, deixar bem claro, doutor, bem claro que a partir dos 50, 55 anos, há um crescimento natural da próstata. Isso é chamado hiperplasia da próstata, benigna. Não é tumor. A minha próstata cresceu, eu estou com tumor. Não. Todo homem passa por isso. Todo homem passa por isso. Alguns com sintomas e outros não, né? Os sintomas são esses. Um dos sintomas é esse. Sintomas é aí. Jato fraco, gotejamento, a necessidade de fazer um esforço para o xixi sair, ardência, o jato está mais fraco, né? Doutor, eu não consigo mais urinar, basicamente só pinga, né? Não tem nem mais jato, só tem o gotejamento. Aí vem aquela neura, e agora? O que está acontecendo comigo, etc. Nunca aconteceu. Vai no urologista porque isso tem tratamento, doutor, né? Sim, tem tratamento não só cirúrgico, mas também medicamentoso. Okay. Muitos pacientes respondem bem à medicação e às vezes um comprimido antes de deitar já vai facilitar, já vai resolver a vida desse paciente sem que, às vezes, não vai no médico com medo, o médico vai dizer que eu preciso operar. Não necessariamente, cada caso é um caso.
cada caso é um caso. E é muito importante. Então procure ter uma anormalidade, uma situação que estava numa rotina. Saiu dessa rotina, procure ajuda ou fale, consulte, vale a pena. Eu vou largar minha fichinha aqui na mão, porque eu queria que o doutor fizesse. Doutor, é até mesmo um exercício para você que está em casa aí, para saber como é que é assim, o que o doutor vê na próstata? Vê se a próstata é endurecida, enfim. Existe uma técnica na mão que o doutor Luiz Cláudio vai, eu li sobre isso, ele vai explicar. Como é que a gente pode saber a consistência da próstata? Todo mundo aprendendo aí, doutor, por favor. Vamos lá. Então, basicamente, a gente costuma fazer, quando a gente faz o exame de toque, a gente toca a próstata como um todo e, geralmente, para a gente explicar para o paciente como a gente faz, é dessa forma. Eu falo para o paciente, você vai pegar essa lógica que a gente chama de da mão, né? Você pressionou sem força, só uniu o polegar com o segundo dedo aqui, o dedo indicador, exatamente assim, né? Isso. O doutor está fazendo. E quando você palpa, você vê que tem uma consistência que a gente chama de fibroelástica, né? Ela é relativamente molinho, né? Isso. Próstata normal. Esse seria uma próstata normal, vamos colocar assim. Né? E uma próstata... É isso que é isso que a gente espera que o doutor diga quando vai fazer o exame de toque retal. É isso. E é o que eu sempre fico feliz em informar para o paciente. Tá assim, né? Então a gente vira para o paciente e fala, sua próstata é lisa, né? Não tem nenhum nódulo palpável, tem uma consistência fibroelástica, que é essa consistência aqui, né? Nenhuma área endurecida e nenhuma anormalidade de superfície. Então a gente fica tranquilo. Tá, perfeito. Fez o exame, você sabe que a próstata tá boa. Tá. Porém, quando a gente tem uma próstata não diagnóstica, lembrando que o diagnóstico de câncer de próstata, ele é um diagnóstico feito através da biópsia, né? Mas o que vai me levar a encaminhar esse paciente para a biópsia é quando eu faço um toque de próstata e eu percebo ou um nódulo ou uma próstata com uma consistência similar. Muda o dedo agora, muda o dedo. Isso. Eu vou pegar então o mesmo polegar, tocar um pouquinho agora, apertando com um pouquinho de força. No mindinho ali. O mindinho, né? Aí eu faço essa palpação, você vê que essa... Olha, faça isso em casa. Você consegue perceber que a consistência é totalmente diferente de quando eu fazia polegar com o indicador. Polegar com o dedo mínimo, com isso, né? Olha com o mindinho. Eu já começo a observar que a consistência ela é mais endurecida. Entendi. Tá? É isso que aí mora um pouco o sinal de alerta. Aqui é o sinal de alerta, isso. Aí, nesse caso, vamos supor que o paciente tem o PSA normal, mas ele tem um toque dessa consistência, né? Eu vou encaminhar esse paciente para a biópsia para entender se essa consistência foi uma fibrose, foi uma calcificação que surgiu ali, que pode acontecer, ou se é realmente um câncer que possa estar se desenvolvendo. Por isso a necessidade, gente. Por isso, assim, muita gente diz assim, eu fiz o exame de sangue, está tudo bem, não precisa de outro exame. Precisa, gente. Ainda, por mais, graças a Deus, a medicina, a tecnologia na medicina evoluiu tanto, mas ainda esse toque, esse contato é fundamental, porque é o médico que vai assim, isso não é um exame, isso é o contato físico que vai dar esse diagnóstico mais preciso para o melhor tratamento. Por isso que é importante, doutor, vencer essas barreiras, né? Exatamente. E você vê que é o que eu sempre falo, né? Quando o paciente já está mais solto, vamos dizer assim, tanto é que às vezes o paciente vai na consulta para fazer a rotina rotina prostática e eu sempre falo, e a gente vai fazer a parte chata, a gente faz hoje ou faz no retorno? O paciente quem escolhe, né? Eu falo para ele assim, às vezes, primeiro contato, você quer fazer, tem pacientes que às vezes, doutor, vamos resolver isso hoje. Já vai, a gente faz o exame de toque e eu peço o PSA. Tem paciente que fala, doutor, deixa para o retorno. A gente deixa para o retorno. Para fazer o quê? Eu prefiro sempre deixar o paciente optar, né, por fazer o exame naquele momento ou num segundo momento quando ele voltar com os exames, exatamente porque ele se sinta mais à vontade e acabe retornando. Né, e acabe retornando. Perguntas chegaram aqui para o WhatsApp, é o Gabriel Henrique de Resende, Rio de Janeiro. Boa tarde, Gabriel. Bem-vindo ao Saúde e Fé, Gabriel. Existem alimentos que previnem o câncer de próstata? Pergunta o Gabriel, doutor. Vamos lá, Gabriel. Então, isso daí já caiu por terra, né? A famosa salada de tomate, o tomate previne o câncer. Licopeno. O licopeno. Infelizmente, não existe, tá? Não existe nem um remédio milagroso e não existe nenhum alimento milagroso que consiga fazer com que você fique livre de ser acometido por um câncer de próstata. E tanto é que às vezes eu falo isso para o paciente, doutor, isso daí é briga de indústria farmacêutica e tal. Eu viro e falo, olha,
se realmente existisse um alimento ou um medicamento que te prevenisse ou te tornasse imune a ser acometido por um câncer de próstata, pode ter certeza que nenhum urologista teria o câncer de próstata. Okay. Doutor, assim, a gente está chegando nessa reta final da nossa consulta, mas eu não posso deixar de perguntar, quando existem situações assim, ou no jato urinário, né, uma vez, ou seja, também mandaram uma pergunta assim, a famosa hemospermia, né, que é sangue no esperma, né? Ou seja, isso tudo é sinal do quê, doutor? O sangue na urina, quando a pessoa, poxa, está um jato mais avermelhado, etc., a pessoa não comeu beterraba, enfim, mas está lá, e essa também é a situação de hemospermia. O sangue na urina, ele pode acontecer exatamente por um quadro de infecção de urina, um câncer de próstata numa fase mais avançada pode apresentar também, um cálculo renal que está descendo e acabou lesionando ali o trajeto ureter. Uma veiazinha, né? Uma arteriazinha. Exatamente. Às vezes, tem até uma patologia que chama hematúria induzida por exercício, que são pessoas que quando fazem principalmente exercícios aeróbicos, corrida, quando vão fazer um xixi logo após, apresentam sangue na urina. E é uma alteração 100% benigna. Tá? Então, assim, o sangue na urina aconteceu, vai assustar? Vai. É realmente algo grave? Nem sempre. Mas, por isso que eu falo, sempre o ideal é procurar um especialista. No caso da hemospermia, a mesma coisa. A hemospermia ela pode acontecer em casos em que você já tem um câncer de próstata avançado, que a próstata está próxima às vesículas seminais, que ajudam na produção do sêmen. E quando o câncer já está desenvolvendo, ela pode invadir essa vesícula seminal e levar a um quadro de sangramento, mas a hemospermia também pode acontecer em indivíduos mais jovens, né? Às vezes, por conta de ter tido uma relação sexual, ele pode apresentar sem que haja uma grande importância. Às vezes, pode haver a ruptura de um pequeno vaso na hora da contração da vesícula seminal. Já é mais do que suficiente porque ele apresente esse quadro de hemospermia, mas que tem uma autorresolução. Ele pode ver que depois, nas outras relações subsequentes, às vezes esse quadro nem se repete. O forçar, digamos assim, quando eu digo forçar, é nas suas necessidades fisiológicas. O forçar também pode romper algum vaso aí, doutor? Pode. É muito mais difícil, né? Mas quando você faz aquela compressão, né, abdominal para você, que a gente chama de como se fosse uma manobra de valsalva que a gente usa, a gente faz a compressão abdominal para conseguir, para evacuar ou para urinar, você pode, assim, às vezes romper por conta do aumento pressórico dentro da bexiga, pequenos capilares e gerar algum tipo de sangramento. E aí, mais uma vez, é um quadro 100% benigno, né? E que às vezes nem acaba se repetindo. Acontece uma vez ou outra e depois não tem uma importância clínica, mas que até o momento em que a gente chegou a essa conclusão de que foi por conta de um esforço evacuatório ou se for por conta de um cálculo que desceu que não é nenhuma patologia com uma malignidade ou com um potencial prejudicial, o ideal é que se procure um médico para poder fazer essa avaliação. Doutor Luiz Cláudio, agora aquela mensagem, olhando no rosto, no olho de cada homem que está assistindo o programa agora, acompanhando o programa, seja aquilo que é a mensagem de um profissional que quer assim o bem-estar, que quer a saúde, que quer vida longa aí para os homens que tendem a descuidar um pouquinho menos a saúde em relação às mulheres, doutor. Bom, vamos lá. Então, você que é homem, né, seja um adolescente, um adulto jovem, ou até mesmo um paciente aí já de meia idade, procure o seu urologista, né? Faça os seus exames, as suas avaliações de rotina, pelo menos uma vez por ano, né? Não só no que diz respeito aí ao que a gente está falando sobre o câncer de próstata ou hiperplasia prostática benigna, até no que diz respeito à sua questão de a parte cardiológica. Então, uma vez por ano, eu acho que é mais do que suficiente para você passar por um colega médico, urologista, cardiologista, o clínico geral para ajudar você a chegar a um diagnóstico, às vezes de algum mal que te aflige ou até mesmo para você que não tem sintoma algum, mas que está preocupado com a sua saúde, com a saúde da sua família, lembrando que quando você se cuida, você cuida também da sua família, porque você entra naquele aspecto que nós dissemos, né, anteriormente, que você é um provedor, você, né, é peça fundamental na sua família. E a partir do momento que você é acometido por alguma patologia, que você não se cuida e deixa essa patologia evoluir,
Você pode acabar ficando afastado do teu trabalho, afastado até mesmo daquele ambiente familiar, tendo que ficar internado no ambiente hospitalar, né? Gerando custos, gerando preocupação, gerando o temor e o receio da família de você não fazer mais parte do seio familiar. Então, procure um colega médico, nós estamos à disposição sempre para poder cuidar da melhor forma da sua saúde, fazer um diagnóstico ou único e exclusivamente apontar para você e falar, olha, tá tudo bem, vai com Deus, que ano que vem a gente se vê novamente, mas tá tudo certo. Gente, o que eu tenho que dizer? Somente assina embaixo tudo o que esse homem falou aqui, gente. Tá vendo? Saúde do homem, a gente tentou abordar de uma maneira vasta todas as situações para que você tivesse essa consciência de que é necessário. O seu trabalho é importante, o seu time de futebol é importante, tudo isso é muito importante, mas a sua saúde é mais importante porque vai dar vida longa para você, para cuidar mais e melhor da sua família maravilhosa, viu? Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Luiz Cláudio Pereira Costa, os contatos estão aparecendo na tela para você dar aquele print, entra no Instagram, começa a seguir Neuro_Vale, tem o telefone, tem o WhatsApp, tá tudo aí na tela para você copiar. Vale a pena dar um print, uma foto, hoje tá a facilidade do print, aí copia, entre em contato, maridão, procure aí na sua cidade o Dr. Luiz, mas procure buscar essas informações necessárias para cuidar da sua saúde, viu, gente? Doutor Luiz, muitíssimo obrigado. O senhor sempre muito bem-vindo aqui. A nossa equipe, que a maioria de homens aqui ficaram atentos. Aquele silêncio aí, doutor, além da competência, mas aquele silêncio, aprendendo tudo aí, doutor. Viu? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e, precisando, estamos aqui para tentar esclarecer e puxar esses homens aí para cuidar da família.